Ele é digno de tudo. Para Ele, por Ele, são todas as coisas. Bom dia, igreja. A paz do Senhor. Que bênção. As águas estão-se a mover. O Espírito do Senhor está trabalhando neste lugar. Grandes coisas ainda vai fazer o Senhor no meio do seu povo. Eu creio pela fé que Deus está operando, Deus está trabalhando, Deus está salvando, está libertando almas para o seu reino. Porque o reino do inimigo está se enfraquecendo de minuto a minuto. Mas o reino de Deus está se a fortalecer de segundo em segundo, de vitória em vitória. Aleluia, aleluia. A presença do Senhor está neste lugar. Continua, Jonathan, levando o Senhor. E este grupo de louvor, muito obrigado por este maravilhoso grupo de tocar, de levar para o Senhor. Deus habita no meio dos louvores, aleluia! Glória a Deus! Nós somos um povo vivo. Deus quer uma igreja viva e não morta. Nós temos que dar liberdade ao Espírito Santo para operar em nós, se Ele vive em nós. Amém, igreja? Glória a Deus! Já estou alegre no Senhor, já pedi para casa porque já estou abençoado. Mas Deus ainda tem mais para nós. Ele não para de abençoar, porque Ele é o abençoador. Graças a Deus, porque mais uma vez, ou mais uma semana, temos mais um casal a visitar-nos. E os irmãos vão ter um pouco de paciência comigo, vão se colocar de pé e vamos dar os bem-vindos a este casal. Então a igreja toda junta diz: bem-vindos em nome do Senhor. Amém? Graças a Deus. Podem sentar-se. Agora eu convido os irmãos para abrir as vossas Bíblias, ou pelo menos me acompanhar, na carta aos Efésios, capítulo 3. Carta aos Efésios, capítulo 3, iniciando no versículo 14 até o 21. E não sei se o microfone está um pouco alto ou está bem. Está bom? Glória a Deus. Assim é bom para ninguém dormir, não é? Porque houve um pastor que pregou, e as pessoas começaram a dormir. Mas uma, pelo menos, estava acordada, e o pastor virou-se para essa irmã, uma irmã que estava acordada, e disse: irmão, faça-me um favor, acorda-se dos irmãos. Não, o pastor é que deve acordar, tu é que puseste a dormir. Não, a igreja não dorme. A igreja é acordada porque a palavra de Deus é viva e tem poder, aleluia, para vencer. Glória a Deus. Então diz a palavra do Senhor assim, no capítulo 3 da carta aos Efésios, iniciando no versículo 14. Por causa disso, falou Paulo, por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma um nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse, glória na Igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para tudo ou sempre. E a Igreja diz: amém. Não sei se os irmãos ainda recordam-se, algumas semanas atrás,
preguei no poder do nome de Jesus. Hoje eu vou falar para os irmãos e para aqueles que me escutam no poder da Igreja de Jesus. Mas a Igreja não tem poder. Tem sim. A Igreja tem poder porque o poder que a Igreja tem é através daquele que nela habita. É através daquele que em nós opera, o Espírito Santo de Deus. Assim, a Igreja, como tem o poder de Deus, o poder do Espírito Santo, nós vamos vencer em nome de Jesus. Porque do tempo de Moisés ao tempo de Jesus Cristo, Deus desenvolveu um plano de absolvição e resgate para o povo judeu que receberam as Escrituras. E os gentios que buscavam o mesmo tinham que se identificar plenamente com este povo, que eram os judeus. Agora, na dispensação da graça, Deus tem outro plano, revelado pelo apóstolo Paulo. Paulo revela que Deus agora está centralizando todas as suas atividades na igreja, formada por tudo ou toda a tribo e língua. E ele então começa a desvendar o mistério oculto há séculos. Embora o apóstolo Paulo se considerasse insignificante como um ministro de Deus, mas a sua mensagem revelaria a milhões de pessoas as grandes e insondáveis riquezas de Cristo. Então, hoje, a mensagem é a mesma, não muda. Qual mensagem? Vem a Cristo. Vem a Jesus, porque é a maior riqueza que um homem, mulher, pode receber e pode ter. Porque Jesus é o nosso poder. Jesus é a nossa vida. Porque mesmo o nosso querido Jesus falou: sem mim nada podeis fazer. Mas o poder do Espírito Santo que opera na igreja, podemos todas as coisas naquele que me fortalece, Jesus. Então digo ao fraco, é ser forte em Jesus. Digo ao pobre, é ser rico em Jesus. Por quê? Eu em que? Nas insondáveis riquezas de Cristo. Aleluia. Através da igreja, Deus manifesta seu poder, não somente aqui na terra, mas também perante todos os principados e potestades nos lugares celestiais. Jesus tem todo o poder, aleluia. E logo no início desta carta, ou aliás no primeiro versículo que eu li, que venceu o versículo 14, o apóstolo Paulo diz: por causa disto ou disso me ponho de joelhos perante o Pai. Mas na palavra de Deus, em lugar algum, especificamente, nos ordena qual posição ou qual postura que devemos orar a Deus. O ideal é orar a Deus. Pai Abraão orou por Sodoma em pé, em frente ao Senhor. Salomão orou em pé ao lado do altar do templo para consagrar o templo. O rei Davi entrou em sua casa, sentou-se perante o Senhor, orando
pela sua família e pelo seu reino. Paulo ajoelha-se perante de Deus, o Pai. Jesus prostrou-se no seu rosto para orar ao Pai no Getsemane. O ideal é orar ao Senhor. Mas uma coisa eu quero falar para vós, irmãos, que uma igreja que ora de joelhos anda mais depressa do que a igreja que está de pé. A igreja que se prostra aos pés de Jesus tem mais poder do que a igreja que se encontra no topo do monte. Porque enquanto estamos nos pés de Jesus, prostrados aos pés de Jesus, estamos orando, chorando, buscando a face do Senhor para alimentar a nossa alma espiritual, o nosso espírito. Onde, por vezes, a igreja que se encontra no topo do monte está a ver aquele lindo panorama, vendo aqueles pastos verdejantes e aquelas belezas que este mundo oferece, enquanto a igreja que está prostrada não vê as belezas do mundo, mas vê as belezas que está nos céus à espera da sua igreja. A igreja que está prostrada no vale, aleluia, tem mais poder daquela igreja que está no topo do monte, porque o Deus do topo do monte é o mesmo Deus do vale que está lá embaixo, no vale do monte. Porque aquele que está com Deus, que está prostrado aos pés de Jesus e que sente a presença do Espírito Santo, que o Espírito Santo faz morada em sua vida, dentro do seu interior, aleluia, há poder na igreja. Porque Deus tem poder para abençoar a igreja, para levantar a igreja quando está caída. Porque a igreja, quando está prostrada, há um lugar, há um momento precioso para a nossa alma, para o nosso espírito. Porque a palavra de Deus diz, mesmo quando estou passando pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque o Espírito do Senhor está comigo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deus é maravilhoso. Glória ao nome do Senhor. A Bíblia é tão maravilhosa, como eu falei, quando estamos humilhados, vemos as grandezas, aqueles mares de cristal, aquelas ruas de ouro, vemos, Senhor, o nosso querido Jesus sentado à direita do Pai. Glória ao nome do Senhor. E um dia é a esperança da igreja viver com Ele para sempre, não é? Porque a palavra diz que o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos e orar ao meu nome, é claro, e lá do céu eu verei a sua oração, responderei a sua oração, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus ainda quer sarar o povo de Deus. Deus ainda tem prazer em trazer bênção divina para aqueles que ainda se encontram enfermos. Mas nada é impossível para Deus, onde Deus passar, aonde Deus parar, tudo se transforma. Há a cura divina, há a transformação, há a libertação, mas sobretudo isso nós queremos ver a salvação. É o desejo da igreja de Jesus, haver almas salvas, especialmente os nossos familiares, não é? Portanto, estamos aqui, irmãos, na quarta-feira, meia hora antes do estudo bíblico, em oração. Todos os sábados, em oração. Uma vez por mês, oração, palavra, na união dos homens e das senhoras. Uma vez por mês, um domingo, à tarde, oração. Há poder na oração. Quando oramos ao Senhor, Deus fala, clama, clama, clama a mim, e vir-te-ei, responder-te-ei, coisas grandes e firmes que não sabes. Aleluia! Deus tem coisas maravilhosas para o povo que clama o seu nome. Clama,
clama o nome do Senhor, clama, como está escrito lá no Evangelho de São Lucas, não é? Capítulo 19, se não me falha a memória, quando os discípulos estão clamando o nome do Senhor, levando o nome do Senhor, vêm os fariseus e dizem, Jesus, fala para os teus discípulos para que se calam. Jesus disse, se estes se calaram, as próprias pedras clamarão. Abacuque, capítulo 2, versículos 10 a 11, diz, da própria parede a pedra clama. Mas as pedras não vão clamar ao Senhor. Nós é que vamos clamar o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Aqui nesta carta de Efésios, capítulo 3, esta é a segunda oração do apóstolo Paulo. Ele já tinha feito uma oração, logo no capítulo 1. Esta é a segunda oração. E o Paulo, quando orava de joelhos, muitas vezes. Por quê? Porque quando ele estava lá em Éfeso, teve um encontro com os presbíteros da igreja e eles ajoelharam-se e oraram ao Senhor. Capítulo 20 de Atos. 21, Paulo encontra alguns dos versículos e diz a palavra do Senhor que aqueles discípulos, as suas esposas, os seus filhos, todos seguiram a Paulo, acompanharam a Paulo até à praia. Quando chegaram à praia, todos ajoelharam-se e levaram e oraram e glorificaram o nome do Senhor. Há poder na igreja que ajoelha-se e ora ao Senhor. Aleluia. A oração tem poder. Para nós hoje, para que sejamos fortalecidos pelo Espírito Santo no nosso interior, quando isso fizermos, oramos ao Senhor para que nós possamos ser fortalecidos pelo Espírito do Senhor no nosso interior, que é para que Cristo habite mais e mais no nosso coração. E para assim a igreja compreender a dimensão e o grande amor de Deus por nós. E vou dar aqui 3 tópicos com relação ao Espírito de Deus, com relação ao Filho de Deus e com relação ao amor de Deus. No versículo 15 diz logo assim, do qual toda a família, nos céus e na terra, toma um nome. Somos uma família, amada igreja. Somos a maravilhada família, ou maravilhosa família de Jesus. Somos uma família em Jesus. Somos um corpo, uma coluna, um rebanho, uma igreja que toma um nome. Qual nome? Que está escrito em Filipenses 2:10. Que todo o nome, toda a língua, todo o joelho se dobrará ao nome do Senhor Jesus. Todo o joelho que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Portanto, a Bíblia nos ensina que os crentes que creem no Evangelho de Cristo são povo de propriedade exclusiva de Deus. Por quê? Porque fomos selados com o Espírito Santo e a igreja é poderosa, porque ela é o templo do Espírito Santo onde habita Deus. Então, com relação ao Espírito, Paulo orou para sermos fortalecidos no homem interior. Isto são, nas riquezas da sua glória, a unção do Espírito Santo, o mesmo que ungiu Jesus, o mesmo que deu fé a Estevão, quando Estevão estava sendo apedrejado, ele sempre ficou firme no Senhor. Tinha aquela fé, aquela unção do Espírito Santo que, além de ser maltratado, quase morrendo, falou para o povo, eis e vê. Eu vejo os céus se abrindo e o Filho do Homem em pé à direita do homem. Isso é fé, isso é a unção do Espírito Santo. E somos um homem e uma mulher ungida pelo Espírito do Senhor. Aleluia. Mesmo sendo apedrejado,
fortalecido pelo Espírito, dizia: eis que vejo os céus abertos, o Filho do Homem em pé à direita de Deus. E ainda hoje o Espírito Santo continua dando dons e autoridade à Igreja. O Espírito Santo é aquele que nos dá poder, que nos protege e que nos livra de toda a flecha inflamada do inimigo. A palavra do Senhor diz: se somos filhos, verdadeiramente filhos do Senhor, e se somos protegidos pelo Espírito Santo, diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e não serás atingido. Por quê? Porque o Espírito Santo ainda vive em mim. O Espírito Santo está em nós e na nossa casa. Então, se nós somos filhos de Deus e temos esse Espírito maravilhoso dentro de nós e sobre nós, nos protegemos, o nosso dever é glorificar constantemente o nome do Senhor Jesus. Todo momento da nossa vida, no deitar, no dormir, no levantar, no falar, no trabalhar, ora, leva o nome do Senhor Jesus. Eu vou para a cama antes de dormir com Jesus na minha mente. Eu estou dormindo quando acordo, tenho a palavra na minha mente. Eu acordo com a palavra na minha mente. Todo o dia tenho a palavra na minha mente. Por quê? Porque eu amo o Senhor. Eu amo o Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Glória ao nome do Senhor. Com relação a Jesus, pedimos a Deus que Cristo possa habitar mais e mais em nós. Queremos ser um povo arraigados, enraizados, como árvores plantadas junto a ribeiros de água. A igreja permanece fiel. Vêm as tempestades, vêm as lutas, mas vamos crer e ter a certeza que fomos construídos na rocha. A palavra do Senhor fala, Jesus disse: o homem que escuta as minhas palavras e não as aguarda é como o homem que constrói uma casa sobre a areia. Vêm chuvas, os rios transbordam, os ventos vêm, batem naquela casa e começam a ter alicerce, grande é a queda daquela casa. Mas o homem que ouve as minhas palavras, ou escuta as minhas palavras e guarda-os no seu coração, é como o homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Vêm chuvas, transbordam os rios, vêm os ventos, mas a igreja que está fortalecida no Senhor, está construída na rocha. Vêm os ventos e te repreendem em nome de Jesus. Vêm as águas torrenciais e te repreendem em nome de Jesus. Vêm os ventos vendavais e te repreendem em nome de Jesus, porque aquele que está em mim é maior e mais poderoso daquele que está no mundo. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Glória ao nome de Jesus! Aleluia! Somos poderosos no Senhor, não importa aquilo que o homem diz. Esse é quem creio. Eu creio num Deus todo-poderoso. Oh, mas o teu filho faz isso, a tua filha faz aquilo. Não duvides nem escuta as tuas palavras. São as palavras que vêm do Espírito do Senhor. São essas palavras que eu as recebo e aguardo no meu coração, porque vai haver vitória na minha filha, vai haver vitória no meu filho, vai haver vitória no meu neto, no meu genro, na minha sogra, no meu marido, na minha esposa, porque em a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Honra e glória para o Senhor. Honra e glória para o Senhor. Eu somente um mensageiro a transmitir a palavra do Senhor. Não quero que fiquem confundidos. Alguns ficam confundidos com o Espírito do Senhor e com as coisas do mundo. Uma coisa eu posso falar para os irmãos e para o mundo inteiro. O homem carnal não pode enxergar, conseguir conhecer o homem espiritual. Por isso que há sempre alguma coisa, cuidado. A honra e a glória é para o Senhor. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Com relação ao amor de Deus,
Deus ama a sua igreja. Glória a nosso Santo Deus. Deus ama a sua igreja com relação ao amor de Deus. E quer que ela reflete a sua graça e sabedoria para que ela possa ser arraigada e alicerçada em amor. Para quê? Para poder compreender a largura, o comprimento, a altura e as profundezas do amor de Deus. Aleluia! O amor do Pai, o amor do Filho e o amor do Espírito Santo. E prometo aos irmãos que nessas 4 palavras não tenho tempo para isso hoje. O relógio não perdoa e continua a andar. Desde esta manhã, ao meditando um pouco nesta palavra para trazer para os irmãos, Deus revelou-me uma palavra poderosa sobre essas 4 palavras: largura, comprimento, altura e profundidade. Eu prometo aos irmãos que eu vou trazer uma mensagem sobre essas 4 palavras. Não sei quando, mas quando o Espírito Santo me dirigir a falar para os irmãos. Glória ao nome de Jesus. Então, o poder de igreja é por aquele que é poderoso. Não é pela igreja. A igreja não tem poder, mas ela é poderosa por aquele que nela opera, o Espírito Santo de Deus. É por aquele que é tudo poderoso. Para quê? Para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos e pensamos, segundo o poder que opera na igreja, segundo o poder que opera em nós. Quem somos nós? O corpo de Cristo, a coluna de Cristo, o rebanho de Cristo, o povo de Deus. Somos nós. Glória ao nome de Jesus. Então, porque dele e para ele são todas as coisas. O último versículo, 21, diz: a esse glória na igreja por Jesus Cristo, por todas as gerações. E a igreja diz: glória a Deus, assim terminei. Então, o Senhor vos abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Sobre ti faça o Senhor resplandecer o seu rosto e te dê paz. Vá em paz e Deus vos abençoe. Amém?